Olá, meu irmão, minha irmã. Espero que tenha passado bem a semana. Que bom que a gente pode compartilhar mais uma vez da palavra de Deus. E no vídeo dessa semana, nós vamos falar naturalmente sobre a reforma, comemorada no dia 31 de outubro. Reforma que aconteceu no ano de 1517 e que trouxe uma série de acontecimentos aí que a gente, vamos dizer assim, vive as boas consequências dele até hoje, inclusive o acesso à palavra de Deus, o fato de poder ter a Bíblia às nossas mãos, nas nossas casas. Para a gente meditar um pouquinho na palavra e sobre a reforma, eu quero propor que você acompanhe comigo a leitura do texto de Oséias, capítulo 4, o versículo 6, que diz assim: O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei e do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Até aqui. Por que eu li esse texto, afinal de contas? Num primeiro momento, ele não está entre os principais textos bíblicos que são associados à reforma luterana, mas que ele sim nos traz uma situação que precisa ser mudada e por isso eu escolhi ele. Na época da reforma, em 1517, ou na época do século XVI, o povo também não tinha conhecimento, nem o conhecimento da palavra, nem o conhecimento de modo geral. As pessoas, na sua grande maioria, eram analfabetas, não tinham acesso a estudo, às escolas. Desde crianças elas já precisavam trabalhar, muitas vezes ajudar a trazer o sustento para dentro de casa. Com o movimento da reforma e o passar das décadas e até dos séculos, essa situação foi mudando, foi se transformando e hoje nós temos acesso à Bíblia, em boa parte ou em quase todo mundo temos acesso à educação, à alfabetização e assim por diante. E com a tecnologia, a internet, telefones e tudo que está à nossa mão, que a tecnologia nos propõe, é difícil a gente ouvir falar em falta de conhecimento, porque a informação está à porta de todos. Basta um clique, uma pesquisa de voz, algo assim, né? Até alguns aplicativos aí fazem pesquisa com base em imagem ou naquilo que você fotografa, né? É difícil a gente não ter conhecimento sobre alguma coisa porque o acesso à informação é fácil. Mas essa falta de informação existe ainda. E existe muito dentro das nossas igrejas, apesar da facilidade de acesso à palavra de Deus. E isso talvez seja o que a gente mais precise pensar como o que há na nossa igreja hoje para ser reformado, o que há na nossa vida que tenha que ser reformado, que é sim a nossa falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de conhecimento da sua vontade, falta de conhecimento daquilo que ele quer e espera de nós como cristãos. Na época da Reforma, o Lutero se deparava com algumas situações, entre elas um certo monopólio que a igreja da época tinha sobre a palavra de Deus. Primeiro porque não existiam bíblias nos idiomas que as pessoas falavam. Era o Antigo Testamento em hebraico ou em grego, ou então em latim, e o Novo Testamento também em grego. Por que que isso era dessa forma? Como eu já falei antes, as pessoas eram analfabetas, então não tinha motivo para se pensar numa Bíblia em outros idiomas. Sem contar que era muito trabalhoso fazer esse processo de tradução dos idiomas originais para outros idiomas. O Lutero inicia isso lá e passa a Bíblia então para o alemão, Antigo e Novo Testamento, seguindo o Antigo Testamento hebraico, o Novo Testamento grego. Aí ele vai resultar na Bíblia como nós temos hoje, um pouquinho diferente de algumas versões que nós temos, mas no seu grande teor aí, igual. O que que ele fazia com esse monopólio? O que que esse monopólio fazia com as pessoas, na verdade? Elas ficavam dependentes daquilo
que os padres pregavam na missa, daquilo que os cristãos entre si mesmo falavam ou entendiam, e não existia uma forma de você consultar se de fato aquilo era da forma que eu entendi, se era diferente, se era exatamente como o padre havia falado na sua prédica. E isso causava muitas vezes essa falta de conhecimento. Por quê? A igreja da época, como a de hoje, formada por pessoas, por pecadores, por vezes deixou os interesses das pessoas se sobreporem àquilo que é o testemunho bíblico, a vontade de Deus. Em especial, a gente lembra agora das indulgências. A Bíblia nunca falou nada a respeito sobre elas, sobre as indulgências. Mas uma má interpretação, uma má leitura da Bíblia pode ter levado as pessoas daquela época a cobrarem esse pagamento, essas indulgências, pelo perdão dos pecados. Né? Alguém vai dizer, mas isso aí é história da carochinha. Não é. A Bíblia fala em sacrifício de expiação pelo perdão dos pecados. Você tinha que dar algo em troca, mas não era dessa forma como acontecia lá. E a gente também não vai entrar nos detalhes aqui, por uma questão de tempo também, né? Não tem como contar a história toda agora. Mas isso era um dos problemas da época, né? Entre outros, mas talvez o maior. Na época, a igreja tinha o controle, o domínio, talvez vamos dizer assim, o monopólio da palavra de Deus. Hoje isso não é assim, mas o que acontece hoje? Hoje as pessoas têm acesso à palavra, têm acesso ao texto aqui, elas podem ler, elas podem talvez até interpretar como elas quiserem. E o que acontece? Hoje nós vivemos uma época em que as igrejas, as pessoas, tentam monopolizar o próprio Deus. A gente conhece aí contextos, pessoas, igrejas, talvez, que querem que Deus seja um prestador de serviços, que Deus cumpra as tarefas que elas têm para dar para Ele. E isso é interessante, né, num mau sentido, talvez, né, dizendo assim, porque se a gente vai ler a Bíblia e tenta entender, interpretar ela literalmente, a gente sabe que não há espaço para isso, que Deus não se deixa dominar por nós seres humanos, que nós não temos controle sobre Deus, nem sobre o que Ele faz ou deixa de fazer, que nós não temos como dar ordens para Ele. Mas é o que muitas pessoas tentam fazer e que até há pessoas que pregam isso com base em interpretações e afirmações distorcidas da palavra. O que a gente precisa fazer para mudar isso ou para sair desses erros? O Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer: transformai-vos pela renovação da vossa mente, a fim de que possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente também precisa renovar a nossa mente e a nossa maneira de pensar e, de certa forma, fazer bom uso da autonomia que nós temos, mas também renovar a nossa mente para quê? Para que nós não caiamos na situação que é descrita pelo profeta Oséias, a falta de conhecimento. Tem muita gente que leu a Bíblia toda, já de capa a capa, de ponta a ponta, que está no banco da igreja todos os domingos, mas que não sabe nada, que não tem vida de fé, que não tem comunhão com Deus. Conhecimento não é só algo teórico, não é só leitura, talvez não é só decorar o texto. Quando se fala de vida de fé, conhecimento de Deus está atrelado a relacionamento com Deus. Não existe conhecimento de Deus sem relacionamento com Deus. E é isso que a gente precisa mudar. É nesse ponto que a gente precisa começar a renovar a nossa mente. Não serve para Deus que eu simplesmente vá ao culto, vá à igreja, mas não viva aquilo que eu escuto na pregação.
Não serve que eu leia a Bíblia, mas não coloque em prática aquilo que ela me ensina, aquilo que Deus pede de mim. A nossa mente precisa mudar, a nossa maneira de ver as coisas, de entender, de colocar em prática. E como que acontece essa transformação? Ela acontece por meio da própria palavra. Deus, por meio do seu Espírito, ele vai colocar a palavra no nosso coração, ele vai aos poucos transformando a nossa maneira de pensar, se nós nos dispomos a isso, se nós nos colocamos diante de Deus com a intenção de nos deixar sermos moldados por Ele, para que a nossa mente possa ser transformada, o nosso coração possa ser transformado pelo seu Espírito Santo. E por que isso precisa acontecer? Eu lembro daquilo que o professor Roger nos dizia na época da faculdade. Ele dizia uma frase que era mais ou menos assim: as pessoas hoje querem as bênçãos do Senhor, mas elas não querem o Senhor das bênçãos. E isso vem exatamente na direção do que nós estamos falando agora. As pessoas querem receber de Deus a sua graça, querem receber as suas bênçãos, querem um sim para as suas orações, querem prosperidade financeira, querem ir bem na sua família, no seu casamento, quer ter bons filhos, mas as pessoas não querem ter compromisso com Deus, de se colocarem sob a sua tutela, sob a sua palavra, para poderem guiar a sua vida de forma que Deus venha abençoá-los em quaisquer que sejam as áreas da vida dessas pessoas. Junto com isso, muitas vezes vem a negligência, que nós mesmos negligenciamos a palavra. Nós fazemos de conta que às vezes nós não conhecemos a vontade de Deus, que nós não sabemos o que Ele espera de nós, para nos dar motivo ou para nos dar aval para os erros que nós cometemos, para justificar aquilo que a gente faz que não é necessariamente de acordo com a vontade de Deus. Mas, afinal de contas, por que que se fala, ou por que que eu estou falando de reforma hoje, se ela aconteceu lá em 1517? O Lutero, ele fez ficar mais conhecida uma frase que possivelmente é de Agostinho, de Hipona, ou Santo Agostinho, que dizia em latim mais ou menos assim: Ecclesia reformata et semper reformanda est. A igreja tendo sido reformada e continuando a ser reformada. Ou seja, Lutero fez uma reforma, mas ela não é definitiva. Ela precisa continuar acontecendo porque essa reforma passa pela vida das pessoas. A fé das pessoas tem que ser reformada, tem que ser trabalhada e tem que ser colocada de acordo com a palavra de Deus. Esse é talvez o principal motivo que nós temos para falar em reforma de vida de fé, não somente em reforma de doutrina. Não adianta que a doutrina esteja de acordo com a palavra de Deus se eu não me dedico a conhecer essa doutrina, a conhecer essa palavra e de fato poder olhar para isso e pensar: na minha vida não está assim, eu preciso mudar. Essa disposição não é fácil, ela não é simples e ela não vem de uma hora para outra. Mas como que eu faço isso? Como é que essa reforma acontece na minha vida? Como é que a renovação da minha mente vai acontecer para que eu possa colocar a minha fé sob a reforma que Deus quer fazer na minha vida? Tem um pedacinho nessa frase que eu não li ainda, mas que é ao final dela, que diz em latim assim: secundum verbum Dei. Conforme, segundo, de acordo, em consonância com a palavra de Deus. A igreja, tendo sido reformada, continuando a ser reformada conforme, de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser sempre o critério. E aqui nós temos que fazer aquilo que faziam os cristãos de Bereia, dos quais o Paulo vai falar lá em Atos. Ou melhor, a respeito de quem o Lucas vai escrever lá em Atos, sobre como eles lidavam com a pregação do Paulo. Eles ouviram o Paulo pregando, eles foram para casa, pegaram a sua Bíblia, os textos bíblicos, e consultaram e olharam: não, de fato é assim como ele está falando, então nós podemos crer.
É isso que nós temos que fazer com a nossa vida. Por quê? O que acontece hoje? As pessoas pegam o seu computador, o seu telefone, acessam o YouTube ou qualquer outra página de vídeo que exista por aí, alguma coisa publicada no Facebook, no Instagram, ouvem um monte de asneira mapeado ou disfarçado como texto bíblico, onde alguém fala o que bem entende sem base nenhuma e coloca um texto bíblico no meio e as pessoas assistem e tomam aquilo por verdade. Elas não têm critério para definir o que é aceitável, o que é verdadeiro e o que não é. Como diz o texto de Oséias, na versão de Almeida, o meu povo perece, o meu povo sofre por falta de conhecimento. E essa é a verdade sobre nós. Os cristãos de hoje são relaxados, eles têm preguiça de ler a Bíblia. Têm preguiça de buscar conhecimento. É verdade que isso não fala sobre 100% dos cristãos, mas sim, muitos passam por esse problema. Eu passei por esse problema na minha vida de fé. Eu tive momentos em que eu tive preguiça de estudar a palavra de Deus, de buscar conhecer ela de fato para ver o que Deus tinha preparado e o que Ele queria para a minha vida. De novo, não é fácil, não é simples, mas precisa ser dessa forma. Ou do contrário, a gente é um cristão negligente. Não vale a pena eu colocar a minha fé sobre uma coluna que não é firme, sobre um fundamento que não é firme. Eu não tenho como basear a minha fé em algo que não me traz segurança. Só porque alguém acha que é desse jeito ou é daquele e postou em algum site, em alguma rede social, eu acho que é assim e vou tomar aquilo que ele falou como verdade para a minha vida. Na vida de fé, no relacionamento com Deus, não existe espaço para achismos. Deus não acha que ele vai fazer uma ou outra coisa. Deus não promete que ele no futuro talvez vá voltar. Ou Deus não acha que ele possa ou não abençoar a tua vida, responder à tua oração, cuidar de ti. Deus promete essas coisas e se Deus fala, ele cumpre. Deus é categórico, não existe meio termo. Assim como a palavra também é categórica, como também a palavra não nos deixa meio termo, e eu quero ler conosco agora um texto que vai nos ajudar a clarear sobre como a gente pode e como a gente deve buscar essa mudança na nossa vida. Como a gente deve fazer para chegar ao ponto de que a nossa fé esteja de acordo com o que Deus espera de nós. Lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, os versículos 16 e 17, dizem assim: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A nossa vida, a nossa fé, aquilo que precisa talvez ser mudado e corrigido na nossa forma de crer, tem um único e certo fundamento. A Escritura, a Bíblia, ela é inspirada por Deus, ela é útil para o ensino. Nós aprendemos sobre a nossa fé a partir dela. Ela é útil para a repreensão. Se a minha fé não está de acordo, é a Bíblia que vai me dizer. E ela é útil para a correção. É ela que vai me mostrar como, de fato, eu preciso crer. Como, de fato, eu chego ao conhecimento daquilo que Deus quer e espera da minha e da tua vida. Da minha e da tua postura, da minha e da tua atitude como cristão. Deus não quer um cristão que acha que é dessa ou daquela forma. Deus não quer um cristão que acha que deve testemunhar. Deus não quer um cristão que acha que pode existir, quem sabe, salvação um dia. Deus espera de nós que nós sejamos convictos na nossa fé e convictos na forma de defender ela.
que nós sejamos convictos no nosso conhecimento da palavra, e essa reforma precisa acontecer. Não se trata daquilo que eu quero, daquilo que eu imagino. Se trata daquilo que a palavra nos diz que Deus quer. Se trata de como Deus nos diz que é e que deve ser. E a vontade de Deus é essa, que nós conheçamos a sua palavra, que nós tenhamos conhecimento vivencial, existencial dela, não só um conhecimento de ter ouvido falar ou de, quem sabe, decorar um versículo, mas sem que isso faça diferença na minha vida. O autor da carta aos Colossenses, lá no capítulo 3, versículos 16 e 17, ele vai dizer: habite ricamente em vós a palavra, e essa palavra, quando ela habita em nós, ela muda a nossa vida, ela muda quem nós somos, é ela que transforma a nossa mente e o nosso coração. É ela que cumpre aquilo que o Paulo vai dizer para a comunidade de Roma, lá no capítulo 2, versículo 2. É essa palavra que transforma e renova a nossa mente. É ela que reforma a nossa vida, a nossa fé. É ela que vai reformar as nossas comunidades, porque não existe comunidade perfeita, não existe paróquia, não existe igreja perfeita. Porque a igreja é feita por nós e nós somos falhos, somos pecadores. Mas apesar do nosso pecado, apesar da necessidade de reforma que há em nós, Cristo morreu por nós para nos dar a oportunidade de salvação. E essa é a reforma por completo, a reforma por excelência que vai acontecer. Uma reforma que vai nos livrar de vez desse corpo de pecado, desse corpo de morte, como escreve o apóstolo Paulo, para nos dar um corpo glorificado, para viver a eterna glória junto de Deus, para viver no céu. Mas eu não consigo chegar a isso, eu não consigo desfrutar dessa promessa de Deus se eu não reformar a minha vida de fé e a minha crença aqui e agora, a partir de hoje. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus espera de mim. É esse o teu e o meu desafio. E o meu desejo é que nós tenhamos, acima de tudo, coragem para buscar na palavra de Deus o conhecimento daquilo que Ele espera de nós. E que nós tenhamos coragem de nos relacionar com Ele de maneira viva e existencial, para chegar ao ápice desse conhecimento e poder um dia, quem sabe, assim como diz Jó, lá no Antigo Testamento: antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Que bom se nós pudermos daqui a um tempo olhar para a nossa vida e pensar: puxa, agora eu vejo quem de fato é Deus. Eu vejo o que Ele faz na minha vida, tudo que Ele já havia feito antes de eu perceber e tudo que Ele ainda tem preparado para mim. E essa é a riqueza do Evangelho. Que Cristo não veio simplesmente e morreu e a história acabou ali depois quando Ele ressuscitou e foi aos céus. A riqueza do Evangelho está no fato de que Ele quer cada um de nós com Ele na eternidade. E Ele chama a cada um de nós hoje. Quando nós chegamos à fé em Cristo, ali acontece a primeira reforma. E durante a nossa vida de fé, essa reforma é constante e ela precisa ser constante. Ela não pode ser uma reforma que busca alcançar a perfeição, porque isso nós não vamos alcançar. Mas ela é uma reforma de quem entende e percebe que precisa melhorar e mudar aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Que Deus te dê coragem, que Deus te dê bom ânimo e que você, de fato, se sinta chamado a deixar Deus reformar a tua vida. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana e fique em paz.